Atos capítulo 13, versículo 1, nós vamos ler até o 12 só. Diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 13 de Atos: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, repita após mim, disse o Espírito Santo, marque bem isso: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Versículo 4, enviados, pois, pelo Espírito Santo, diga após mim, enviados, pois, pelo Espírito Santo. Continua a leitura que diz: desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, diga após mim, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Versículo 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Diga, os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, pela tua infinita bondade e misericórdia, que através do teu Espírito Santo, o Senhor fale conosco de uma forma clara nessa noite. Espírito Santo, tens a total liberdade na minha vida e neste lugar para agir da maneira que o Senhor quiser. Assim eu te peço, em o nome de Jesus Cristo, e você pode dizer amém. Queridos, vamos meditar nessa palavra nessa noite. Eu quero aqui falar, colocar um tema nesse assunto aqui para que nós possamos explanar melhor alguns versículos que nós lemos, entendendo o contexto geral do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Vamos falar nessa noite: não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Amém? Diga, não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Sobre esse assunto que nós vamos falar um pouquinho aqui nessa noite. E quando olhamos a igreja de Atos dos Apóstolos, nós vemos a ação do Espírito Santo e não a ação do homem. Quando a ação do Espírito, então significa que a igreja ela tem vida, e vida com abundância. Quero introduzir esse assunto, essa mensagem, falando um pouco de uma igreja, uma comunidade sem o Espírito Santo. O que acontece com ela? Quando falamos de igreja, nós estamos falando de quatro paredes, nós estamos falando do assento que você está, não estamos falando do som, não estamos falando
das luzes que estão aqui. Nós estamos falando dessa atmosfera que é preparada pelo homem para que as pessoas venham. Quando nós falamos de igreja, nós falamos de pessoas, falamos de indivíduos, falamos de nós, porque a igreja verdadeira somos nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Nós somos um templo e o Espírito Santo, ele é magnífico, ele é maravilhoso, ele é real, ele é tudo. Então significa que cada um de nós temos que nos valorizar e entender que ele não habita em templo sujo, ele não habita em qualquer tipo de templo. Significa que nós fomos escolhidos por Deus e que ele olhou para dentro de nós e vê algo em nós que é magnífico. Então por isso nós temos que valorizar a nossa vida e valorizar esse templo, que é o templo onde o Espírito Santo, ele habita, ele faz morada dentro de nós. Amém? Mas falando de uma igreja ou uma comunidade sem o Espírito Santo, o que acontece? Sem o Espírito Santo, o cristianismo, ele se torna seco na vida de uma pessoa, monótono e mundano. Então onde não há o Espírito Santo, não há o mover do Espírito, onde não há o agir do Espírito Santo, tudo se torna seco. São pessoas vazias, são pessoas que tornam toda a sua vida monótona, não tem prazer. São pessoas que se tornam mundana. Quando nós voltamos para o livro de Gênesis, claro que após a queda do homem, nós conseguimos enxergar e ver duas gerações e dois povos. A geração de Sete é a geração que servia a Deus, é a geração temente a Deus. E a geração de Caim é considerada aquela geração mundana que criou música, que criou instrumentos, que criou tantas coisas, que começou a ter agricultura, a inventar instrumentos de guerra, de batalha, de música. Parecia que a descendência de Caim era mais alegre, e a descendência de Sete parecia ser um povo mais pacato. Você pega e começa a estudar a Bíblia Sagrada, você começa a ver isso, uma descendência pacata e a outra que tinha músicas, que tinha alegria, mas era uma alegria, supostamente uma alegria, porque eles buscavam coisas para preencher o vazio que existia no coração dessas pessoas. Amém? Agora, quando nós temos Jesus e temos o Espírito Santo na nossa vida, parece que temos uma vida pacata, mas não temos. Temos uma vida de paz, temos uma vida de alegria, sabemos por que nascemos, quem somos e para onde vamos. Então não precisamos de nada que venha preencher, porque nós somos totalmente preenchidos pelo Espírito Santo. Então nós temos alegria, sim, alegria de servir ao Senhor, alegria de estar na casa dEle, alegria de estar com a nossa família, em qualquer ambiente que estamos, nós temos alegria no nosso coração. Parece ser um povo pacato. Então o que acontece nos dias de hoje? Uma pessoa, uma igreja sem o Espírito Santo, eles começam a buscar a figura do mundo lá fora. Eles começam a buscar coisas lá fora e achar que lá fora é melhor do que estar na igreja, porque lá tem música, porque parece que lá tem alegria, mas a alegria que eles têm lá é momentânea. O próximo dia vem a realidade da vida. A segunda-feira chega, onde as pessoas têm que acordar de manhã e trabalhar e enfrentar os seus desafios. Não é na porta de um bar ou sentado numa mesa rodeado de supostos amigos com várias garrafas de bebidas alcoólicas que vai satisfazer essas pessoas. São pessoas vazias, porque no outro dia, quando começa o outro dia, eles não têm ânimo, eles não têm coragem.
fazem tudo porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, e sempre culpando alguém. Mas a vida de um cristão é diferente. Ele já começa a segunda-feira, que é o melhor dia da sua vida. Amém? Para o mundo lá fora, segunda-feira é o pior dia, porque é o início da semana. Muitos vão trabalhar com ressaca, muitos vão trabalhar com dor de cabeça, mas o verdadeiro cristão vai trabalhar com alegria e com um semblante feliz. Há essa grande diferença daqueles que têm o Espírito Santo e aqueles que não têm o Espírito Santo. Amém? Sem o Espírito Santo, o nosso trabalho é esgotador e cansativo. Quem não tem o Espírito Santo, tudo para ele é cansativo, tudo para ele é esgotante, esgota. São pessoas que estão sempre esgotadas, são pessoas que sempre estão com o semblante caído. A alegria deles é momentânea, mas o povo de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Uma igreja que tem o Espírito Santo, ela não se torna uma igreja que coloca tudo em empecilhos e que tudo se torna cansaço na sua vida. Tudo que ela faz com alegria. Ela tem começo, ela tem meio e tem fim. Ela começa um projeto e ela termina, porque ela tem a direção do Espírito Santo. Amém? Sem o Espírito Santo não existe comunhão com Deus. Dá para você entender isso? Sem o Espírito Santo na sua vida, você não tem comunhão com Deus. Porque quem revela a nós o verdadeiro Deus? O Espírito Santo. Quem está aqui conosco? Claro que Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente, é imutável. Os atributos naturais que só Deus tem. Mas fazendo uma analogia de tudo isso, Deus Pai Todo-Poderoso está onde? Nos céus. Jesus está à direita de Deus. Jesus esteve aqui nessa terra, sim? Jesus caminhou aqui, Jesus ele tabernaculou. A palavra diz que Jesus ele morou no meio dos homens. Tabernaculou significa que ele esteve no meio da humanidade, veio como homem, viveu aqui entre nós 33 anos e meio aproximadamente, e aí ele voltou ao Pai. Amém? Jesus ele morreu, mas Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia, e antes dele morrer ele disse: eu voltarei ao Pai, e eu deixarei outro, alos, que é a palavra grega, alos, outro de mim, ou outro igual a mim, outro que fará as mesmas coisas que eu fiz. É sobre isso que Jesus estava falando. Eu deixarei outro consolador, ou seja, eu deixarei o Espírito Santo, a palavra paracleto, alos, outro igual a mim, fazendo as mesmas coisas que vocês viram eu fazer. Agora ele vai estar dentro de vocês, e vocês vão poder fazer a mesma coisa através do Espírito Santo. Ele vai estar com vocês todos os dias das suas vidas, até a consumação do século. Ele vai estar do lado de vocês, amém? Ele vai estar junto com vocês. Essa palavra paracleto é um símbolo de alguém que está ao nosso lado, caminhando sempre conosco, mas ele mora dentro de nós. Ele é o ajudador. Paracleto pode ser o nosso advogado, pode ser o nosso amigo, pode ser o nosso consolador. E a palavra no grego também, na época de Jesus, de Paulo, essa palavra paracletos ou paráclitos significa coach também. Tudo bem? Então nós não precisamos buscar modelos, meios e formas que os homens estão dando.
Se homens que são cheios do Espírito Santo, nós temos que ouvi-los e aplicá-los sim na nossa vida. Mas hoje as pessoas querem um modelo para enriquecer. E o modelo para enriquecer está em Isaías capítulo 1, versículo 18, é isso? Se quiseres ou se me ouvires a minha palavra, se quiseres e obedeceres, comereis o bem desta terra, ou seja, o melhor desta terra. Então significa que você primeiro tem que querer, segundo, obedecer. Em terceiro lugar, então, é liberado tudo aquilo que Deus promete na nossa vida. Amém? Sem obediência, sem alinhamento com a vontade de Deus e sem comunhão com Deus, queridos, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nós precisamos ser o modelo do céu. Não podemos ser o modelo dessa terra. A igreja, ela foi constituída por Deus, inaugurada em Atos dos Apóstolos, com a descida do Espírito Santo, o qual veio morar dentro de nós. Ela foi constituída por Deus, então significa que a igreja tem que ser o modelo do céu, trazendo o céu para a terra. Não pode ser o modelo da terra, nós temos que ser o modelo do céu. Amém? Quando você ora o Pai Nosso, talvez você não preste atenção porque já virou uma religiosidade ou uma reza, e você não presta atenção nas palavras. Mas quando você está dizendo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então o grande segredo é trazer o céu para a terra, e esse é o papel de quem? Da igreja, com a ajuda do Espírito Santo, revelando a nós quem realmente é Deus e quais são os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida aqui na terra. Então você não vai conseguir achar isso em nenhum lugar, somente através do Espírito Santo. Amém? Se você remover o Espírito Santo de uma igreja, o que pode acontecer com ela? Ela será transformada em um clube social. Muitas já têm se transformado nisso. Onde não tem o Espírito Santo, ela se tornou um clube social, que você vai, que você participa e que você vai embora. Não, você tem que ser igreja de verdade. O Espírito Santo, quando ele é tirado de uma igreja, o que ela se torna também? Se torna uma instituição religiosa. Igreja não é uma instituição religiosa. Igreja é uma comunidade de pessoas, de indivíduos, que nós nos tornamos um em Cristo. Cristo é o cabeça. Nós somos o corpo, os membros do corpo de Cristo. Então cada indivíduo sendo ligado nesta oliveira, qual Paulo falou a respeito disso, os gentios eles foram enxertados nesta oliveira, que é o próprio Jesus. Então Jesus, ele faz a comparação também da videira verdadeira. Jesus é o tronco, sim? Então há uma ligação do tronco com os ramos. De onde vêm os frutos? Vem do tronco ou vem dos ramos? Dos ramos. Quem são os ramos? Nós, a igreja. Mas para isso ela tem que estar ligada neste tronco que é Jesus Cristo. Jesus é o cabeça. Nós somos membros desse corpo. E cada indivíduo é enxertado, é colocado, e nós nos tornamos então uma igreja. Uma igreja. Porque quando Jesus vier buscar a igreja dele, ele vai buscar uma igreja. Uma igreja de indivíduos, de pessoas que foram enxertadas, que foram colocadas para frutificar. Amém? Então só tornamos igreja quando estamos em Cristo Jesus. Então ele não vem buscar denominações. Jesus ele vem buscar uma igreja. Então nós colocamos o nome igreja.
Mas a verdade, nós somos uma comunidade, ou eclésia, uma assembleia legislativa que fomos constituídas por Deus, e através do Espírito Santo, a igreja ela tem que legislar aqui nessa terra, trazer as leis do céu para a terra. Aí as coisas vão começar a dar certo, a igreja vai influenciar o mundo, e não o mundo influenciar a igreja. Amém? Eu vou repetir para que você entenda: a igreja não pode ser influenciada pelo mundo, a igreja tem que influenciar o mundo lá fora. Só assim nós seremos igreja verdadeira. Amém? Uma observação aqui: 90% dos líderes, eles não precisam do Espírito Santo. Eles tomam decisões por si próprios. 90% dos líderes atuais não dependem do Espírito Santo. Mas quando nós olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, ela dependia 100% do Espírito Santo. Amém? Por que os líderes atuais não dependem do Espírito Santo? Porque as decisões são tomadas pelos homens e não são tomadas pelo Espírito Santo. Os homens escolhem e não o Espírito Santo escolhe as pessoas. Os homens olham como Samuel olhou quando ele foi na casa de Jessé. Quando ele chegou na casa de Jessé, o Deus falou com ele: vai lá e unge para mim um rei para substituir Saul. Porque Saul saiu fora dos planos de Deus. E quando ele chega lá, o Samuel olha para a aparência. Não podemos olhar para a aparência. Nós temos que olhar como Deus ele vê. Por dentro, o coração, a escolha. E muitas vezes nós temos errado, porque como igreja nós temos olhado pela aparência. Nós temos escolhido pessoas pela aparência. Nós temos separado pessoas ao ministério pela aparência ou pela amizade. E não podemos, é o Espírito Santo que faz toda essa obra. Então por que 90% hoje, se o Espírito Santo sair, a igreja vai ter problema? Não, porque já são dirigidas por homens. São decisões de homens. Não é um projeto de Deus. Então, queridos, nós precisamos chamar o Espírito Santo de volta. Nós temos que deixar o Espírito Santo agir e trabalhar em nosso meio. Sendo assim, as orações dos homens o que é? Ele cria um projeto e ele pede para Deus abençoar. É diferente de uma ação, do mover e do Espírito Santo agindo no meio da igreja, ou seja, na igreja, ou seja, no seu lar, ou seja, no seu trabalho, aonde for. Estou falando aqui algo ministerial, mas algo também que pode ser implantado na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa. Você tem que ter a direção total do Espírito Santo. Amém? Hoje as pessoas dizem que oram, mas não oram. As pessoas chegam até os líderes e falam: estou pensando em namorar alguém. Mas a verdade, dentro dele, ele já está namorando, ele só quer uma confirmação que alguém diga: não, tudo bem. Aí ele diz: nós vamos orar. Mas a verdade não vai orar, já está decidido. Há uma grande diferença nisso. Então as escolhas têm sido dos homens. O casamento tem sido a escolha de pessoas, e não Deus tem escolhido as pessoas para você. Então depois acontecem problemas, então aí vai falar: não, por que deu errado? Porque a escolha foi sua e não de Deus. Quando há uma escolha de Deus, não dá errado, querido. Não dá errado. Então é isso que nós precisamos entender. Criar os nossos projetos, sim, mas com a bênção de Deus em primeiro lugar, com a direção do Espírito Santo na nossa vida. Então tudo vai dar certo. Os homens tomam as decisões por si próprios, pela sua vontade, pelo seu desejo, pela sua emoção, pela sua alma.
e não algo lá dentro do seu espírito. Amém? Porque nós somos feitos de corpo, de alma e de um espírito. O espírito caído do homem é esse que nasce de novo. Quando falamos um novo nascimento, é do espírito, para ter esse relacionamento novamente com Deus. Enquanto não houver esta restauração dentro do espírito do homem, que chamamos do homem interior, que é o homem que está lá dentro, esta restauração, esse novo nascimento, para voltar a essa conexão e esta comunhão com Deus, para entendermos a vontade de Deus e começarmos a aplicarmos aqui nessa terra. Amém? Então nós precisamos urgentemente trazer o Espírito Santo de volta aos nossos cultos, trazer o Espírito Santo de volta dentro da nossa casa, da nossa família, das nossas decisões. Amém? No texto que nós lemos aqui, eu pedi para que você repetisse por 4 vezes, que falava a respeito do Espírito Santo. Você se lembra? Então a primeira coisa que aconteceu é que o Espírito Santo, ele separou alguém para o ministério. O homem só confirmou na imposição de mãos. Segunda coisa que aconteceu é que quem enviou Barnabé e Saulo foi o Espírito Santo. E quando Paulo ele exorta e libera uma palavra àquele homem Bar Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo. E no último versículo do capítulo 13 que nós lemos, havia alegria do Espírito Santo. Nós conseguimos ver dentro do capítulo 13 a ação e o mover do Espírito Santo atuando no meio de uma igreja. Quando o Espírito Santo tiver a liberdade de começar a atuar na sua vida, e você der essa total liberdade a Ele, tudo se tornará mais leve para você. Nada se tornará pesado. Nada, quer dizer que nada se torna pesado quando o Espírito Santo está na direção de todas as coisas. Tudo se torna mais leve. Um pastor e um líder que diz que o ministério está pesado é porque está faltando o Espírito Santo. Quando uma família ou um casamento diz que não está dando certo porque está faltando no meio desse casamento o Espírito Santo. Quando diz que há só brigas e discórdia dentro da sua casa é porque está faltando o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Consolador, o Ajudador, aqueles que estão ao seu lado, é aquele que guia, aquele que orienta, é aquele que envia, é aquele que separa, aquele que dá orientação, é aquele que traz as revelações do céu para a terra, é aquilo que dá o destino a nós e sabemos para onde vamos e por que estamos passando alguns momentos aqui nessa terra. Sem o Espírito Santo de Deus, tudo se torna pesado, difícil, com murmuração, com reclamação. Deus dá coisas para você, você quer mais do que aquilo, nunca está satisfeito em Deus. Então o que falta nesses dias é trazer o Espírito Santo de volta, porque Jesus ele foi ao Pai. Ele falou: o Espírito Santo vai estar com vocês todos os dias. Você não precisa ir para se deslocar em nenhum lugar para ver o milagre, porque o Espírito Santo ele está em todos os lugares. Mas isso nós falamos de presença manifesta, não somente dizer que ele está, ele pode até estar porque ele é onipresente, mas a manifestação do Espírito Santo só vai ser atuada e ele vai se manifestar quando houver o reconhecimento que ele é a autoridade máxima. Enquanto não houver esse reconhecimento, o Espírito Santo não vai estar atuando e se manifestando nesses lugares. É como alguém importante chegar na igreja, ele está ali, mas se nós não falarmos a respeito dessa pessoa, se nós não apresentarmos essa pessoa não se manifestará. Entrará e sairá da mesma forma.
Então o Espírito Santo, ele está em nosso meio, mas nós precisamos reconhecer que ele é a maior autoridade. Precisamos reconhecer para que ele possa se manifestar em nosso meio. Amém? O Espírito Santo está aqui. Você já falou com ele hoje? O que você falou com ele hoje? Como tem sido o seu relacionamento com ele todos os dias da sua vida? Quando você acorda, quando você abre os seus olhos, qual é a sua primeira palavra? Será que você pode dizer obrigado, Jesus, por esse dia? Será que você tem agradecido a Ele pela noite de descanso e pedido a ajuda do Espírito Santo para o dia que você está começando? Nós temos que chamar a existência dEle, reconhecer que o Espírito Santo é Senhor, que Ele atua e que Ele é Deus. E quem faz todo esse papel de conexão e de revelação entre céu e terra hoje, traz as revelações de quem é Jesus e quem é Deus, é a obra do Espírito Santo. Amém? Vamos lá, queridos, acho que eu introduzi bastante aqui. Primeiro ponto que eu quero citar no capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, amém? Significa que era uma igreja madura. Porque onde tem profetas tem revelação de Deus. Porque o profeta é aquele que fala a respeito do céu. O profeta, ele traz a vontade de Deus para os homens. O mestre é aquele que tem a capacidade de interpretar corretamente a palavra de Deus, sem cometer heresias. Então, neste ambiente da primeira viagem missionária, a Bíblia está dizendo que na igreja de Antioquia havia profetas, havia mestres. Significa que a igreja, ela estava se tornando uma igreja madura, uma igreja que buscava o Senhor. Por isso havia atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age, habita onde há organização. Ele não age e habita no meio de bagunças, de meninos espirituais ou de suposições. O Espírito Santo, ele age aonde há maturidade, aonde há filhos maduros, filhos que cresceram, que entenderam quem são em Cristo Jesus, conheceram verdadeiramente o Filho de Deus, como nós estamos em Efésios 4:13. Que é o ano da plenitude, sempre estamos citando, todos os dias eu leio essa palavra, todos os dias na minha oração eu falo com o Espírito Santo, todos os dias eu peço para que essa igreja, ela se torne uma igreja madura, de filhos maduros, que cresçam, que sejam filhos ruios, preparados e prontos para assumir o papel do qual Deus designou e colocou nas nossas mãos. Quando lemos Efésios 4:13, Paulo está dizendo até que todos cheguemos à unidade da fé, ou ser uma só igreja, com um só pensamento, com um só propósito, com um destino, entender o que nós devemos fazer aqui nessa terra. O texto continua dizendo que até que cheguemos ao pleno, ao completo conhecimento do Filho de Deus, e não somente uma parte. Infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas conhecem um Jesus histórico e não o Jesus o Cristo. O Jesus histórico que as pessoas conhecem é conhecer um Jesus de ouvir falar. É um Jesus que pode fazer alguma coisa, mas o Jesus o Cristo ressurreto é aquele que morreu, é aquele que desceu às profundezas da terra, é aquele que se apresentou ali, porque a Bíblia diz que Jesus, ele é conhecido no céu, é conhecido na terra e é conhecido nas profundezas da terra, em 3 dimensões, em 3 mundos. Jesus é conhecido no céu, porque quando oramos Pai nosso que estás nos céus, e nós usamos o nome de Jesus, eu falei isso a respeito da semana passada. O que nós temos na nossa mão? Uma procuração, direito
legal de usar o nome de Jesus. Primeira conexão com o céu, o Pai que está no trono. Tudo que é ligado na terra será ligado no céu, mas através do nome de Jesus. Ligamos o nome de Jesus no céu. Então os milagres começam a acontecer aqui na terra, porque nós conhecemos Jesus, sabemos quem Ele é, sabemos que Ele desceu às profundezas do abismo, que Ele se apresentou ali, o inferno tremeu e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então Jesus, Ele nos libertou de toda a enfermidade. Jesus, Ele garantiu a vida eterna, porque o corpo, aqui a matéria fica, amém? Mas o Espírito, Ele volta a Deus e é eterno. Então quando Jesus desceu às profundezas, então Ele está garantindo a nossa vida eterna, amém? Então Jesus, Ele resgatou as nossas vidas. Por isso que Ele é conhecido, esse nome é conhecido, céu, terra e... Por isso quando o diabo se levantar contra você e você usar o nome de Jesus, o inferno tem que tremer, porque eles também conhecem o nome de Jesus. Então quando nós começamos a conhecer Jesus, quem Ele é, o que nós podemos fazer no nome dEle, e o que Ele deixou, o que Ele nos autorizou como igreja a fazer, então a igreja de Cristo vai começar a triunfar aqui nessa terra. Conexão com o céu, então as coisas sobrenaturais começam a acontecer na terra, por causa do nome de Jesus, amém? O inferno não tem poder contra você. Quando a igreja conhecer isso, quando nós descobrirmos os segredos de Deus através do Espírito Santo, Ele começar a trazer todas essas revelações a nós. Eu só vou fazer uma pergunta e concluir essa parte. O que a igreja tem que fazer aqui na terra? Nós somos reis e sacerdotes, sim ou não? Então o que a igreja tem que fazer? Reinar. Se ela tem que reinar aqui nessa terra, e através de Jesus Cristo Ele deu essa autoridade a nós, para reinar aqui em nome dEle, porque o nome de Jesus é conhecido no céu, na terra e também no inferno. Então quando nós entendemos o nosso papel de igreja, que nós somos uma igreja de reinos e sacerdotes, e chamamos essa responsabilidade para reinar, significa que a igreja, ela vai dar ordens, que o comando será da igreja. O que é reinar? O rei tem autoridade, manda prender, manda soltar, ele libera decretos, sim. Então uma igreja, quando ela entende o seu papel, que ela está aqui nessa terra para reinar sobre todas essas coisas, ninguém segura a sua vida. Aí só, mas como que eu vou fazer isso? Como que nós nos movemos aqui na terra? Através da fé. Quantos aqui têm fé? De verdade, o que é fé para vocês? Hebreus 11:1, acho que são uma das palavras que mais nos choca, não é? Fé é o firme fundamento das coisas que nós não, mas que nós esperamos, aguardamos. Nas minhas palavras, temos a certeza e a convicção que ela já existe. Isso seria a tradução mais completa, porque quando falamos de fé, é você ter a certeza das coisas que você não está vendo, mas que você acredita que ela já existe, e que você, como igreja, tem que trazer a existência deste milagre. Porque se ela não existe aqui, mas existe aonde? No mundo espiritual, no reino de Deus, ela já existe. Então uma igreja, ela tem que se conectar com o céu, usar a chave. Qual é a chave? Jesus.
A chave é o nome de Jesus. Quando nós aprendemos a usar esse nome e começar a usar essa chave, sabe o que vai acontecer? Chave é feito para quê? Para abrir, gente. Aí você vai começar a... Quantos aqui vieram de carro aqui hoje? Levante a mão. Onde está a chave do seu carro? Não tem câmbio, mas sem chave. Está mais na fé ainda. Você precisa de fé para abrir o seu carro? Por que não? Porque ela já existe. Chegará um momento de maturidade que você não vai falar mais de fé, porque ela já existe dentro de você. Você só vai ter um posicionamento. Porque se você acredita que algo já existe, porque é difícil falar de fé, não é? As pessoas não conseguem explicar o que é fé. Me leve a mal a minha interpretação. Assim como você tem uma chave na sua mão e você não precisa de fé para abrir a porta, então assim também é o momento que você conhece Jesus, sabe o que Ele já fez por você, então você só vai caminhar, vai se posicionar e vai começar a abrir as portas, porque ela já existe. Porque você não encontra fé suficiente. Porque às vezes somos culpados no quê? Não tive fé suficiente para receber coisas. Jesus muitas vezes diz que a sua fé te salvou, mas não foi falado a pessoa, eu tenho fé para ser curado. Não, foi posicionamento. A tua fé te salvou, a tua fé te curou, mas a pessoa não chegou falando de fé com Jesus. A pessoa chegou se posicionando. A mulher do fluxo de sangue, por que ela foi curada? Mas ela falou sobre fé naquele momento? Ela só disse, se eu apenas ou tão somente tocar nas orlas da veste de Jesus, eu serei curada. Então ela tinha uma chave. A fé já estava dentro dela. Ela precisava somente tocar naquilo que ela acreditava. Então a fé dela era algo que ela estava vendo, olhando para Jesus. Falou, a minha cura está ali, somente na orla das vestes de Jesus. Se eu tocar, eu creio que serei curada. Amém? Porque às vezes nós estamos falando muito de fé, mas não temos alcançado essa fé. Por quê? Porque não conhecemos Jesus. Porque quando você conhece o segredo, você se move e as portas é abertas. Quando você conhece o segredo, você não precisa chegar a ninguém e dizer, pela minha fé você vai ser curado. Não, você diz, ser curado em nome de Jesus. Porque a fé já está dentro de você. Quando nós encontramos isso dentro de nós, tudo se torna mais leve. Amém? Quando Jesus acalmou a tempestade, ele disse, pela minha fé o vento vai cessar? Não, ele deu ordens. Quando a igreja tem essa autoridade dentro dela, que é uma fé sobrenatural, ela não precisa falar de fé, porque ela já tem. E quem tem não fala. Quem tem não se exibe por aí. É isso mesmo que fala? Exibir. Quem tem dinheiro fala. Ele já tem. Se tem uma fé sobrenatural dentro de você, você não precisa falar dela, porque ela já está dentro de você. Você somente vai se mover porque você sabe que você tem. E quando você liberar a palavra, as coisas vão começar a acontecer. E as coisas não estão acontecendo por quê? Porque em primeiro lugar as pessoas têm buscado a fé, mas não têm conhecido quem é Jesus. Quem é aquele que já fez todas as coisas por nós. Amém, queridos? Então você tem uma chave. Você não precisa de fé para usar a sua chave. Carlos, Paula, Gui, acredite que Jesus já curou a sua vida. Por que você não abre? Ah, não, está faltando fé, então busque. Busque, não fale mais isso. Busque e tente abrir essa porta, gente.
Essa chave é verdadeira. Jesus deu essa chave a Pedro. Amém? Essa chave está na mão da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque quem reina aqui é a igreja. É a igreja que delega, é a igreja que dita as regras. Não é o inferno, é a igreja. Então, para isso, algo tem que crescer dentro de você, e você tem que ter a convicção dentro de você. Eliseu, quando viu aqueles homens, o seu servo Geazi, acordou de manhã, olhou e viu os montes, somente inimigos, soldados. O Eliseu acordou, o que ele viu? Ele viu a realidade, mas os olhos da fé, ele liberou a palavra. Ele não precisou falar de fé, porque a fé já estava dentro dele. Ele sabia quem era o Deus dele. Quando nós conhecemos realmente quem é Jesus, quem é o nosso Deus, o que nós podemos fazer no nome dele aqui nessa terra, queridos, ninguém vai segurar a sua vida mais. Você foi feito para reinar no nome de Jesus. Você tem que chamar a existência de tudo isso, e a começar a fazer prova em algumas coisas, a se mover. A verdadeira fé não se fala nela, mas você libera. Quando Pedro orou para aquele paralítico, Atos capítulo 3, o que Pedro disse? O homem pedia prata e ouro, e Pedro disse o quê? Não tenho prata e não tenho ouro. Pedro não disse, mas eu tenho fé. Pedro falou para o paralítico: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho fé. Não, ele disse: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E o que ele tinha, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta aí, anda, porque a fé já estava dentro dele. Ele sabia que o nome de Jesus tinha poder. Quando você entender isso, querido, você não vai ficar brigando com você. Não tenho fé suficiente para alcançar tal coisa, mas você tem o nome de Jesus Cristo, que está sobre todos os nomes, que é conhecido no céu, na terra e no inferno. E quando você liberar o nome dele, algo vai acontecer. Amém? Se tiverdes fé, não do tamanho, como parecido, então não precisa de tanta coisa. É só conhecer quem é Jesus. É só saber aonde ele está. É só saber o que o Espírito Santo ele está fazendo aqui em nosso meio. É só saber o papel da igreja de Cristo. É só isso, mais nada. Nós precisamos de descobrir segredos, se posicionar e começar a viver os milagres. É só isso, queridos, mais nada. Mais nada. A igreja de Antioquia, então, Jesus, já era a hora. Ela tinha maturidade. E tinha 5 pessoas conhecidas da igreja. Não vou dizer categoricamente que os 5 moviam no ministério apostólico de Efésios 4:11, não quero colocar isso e dizer, mas se havia 5, havia um mover do Espírito na vida desses homens. E quem eram esses homens? Homens notáveis, porque de uma igreja simples, formada por galileus, de pessoas lá da Galileia, que não sabia falar direito, começou a tocar a vida de grandes homens de Deus. E em Antioquia, então, havia homens notáveis que faziam parte da igreja, porque havia ação e o mover do Espírito Santo. Quem eram esses homens? Barnabé, um judeu natural de Chipre, um homem importante que vendeu toda a sua propriedade e depositou tudo aos pés dos apóstolos, amém? Um homem importante, um homem inteligente, um homem que amava a obra de Deus. Simeão, quem é esse homem? A palavra níger significa de uma pele escura. Quem é esse homem? Há uma observação. Talvez este homem seja o Simão Cirineu.
que carregou a cruz de Jesus. Que um dia tão difícil, ele foi colocado ali para ajudar Jesus a carregar a cruz. Mas seria um fato tão maravilhoso que esse homem agora está levando a mensagem da cruz. Há uma suposição que pode ser Simão ou Cirineu, que é aquele mesmo que carregou a cruz. Agora ele estava diretamente fazendo a história da cruz em todo o mundo, levando a palavra de Deus. Amém? Lúcio era de Cirene, norte da África. Manaém era um homem de conexões da aristocracia, um grau de parentesco com Herodes Antipas, aquele mesmo que mandou matar João Batista, que escarneceu Jesus em julgamento. Agora este homem faz parte da igreja. Este homem está fazendo parte da igreja em Antioquia. Um homem que foi criado dentro da corte. Um homem que conhecia as histórias de Herodes Antipas, aquele que mandou matar João Batista, aquele que se escarneceu de Jesus. Agora, este homem, Manaém, significa um irmão de criação. Ele está fazendo parte da igreja, porque o Espírito Santo estava agindo. Homens grandes, pequenos, homens conhecidos na sociedade e também homens simples começaram a fazer parte da igreja. Paulo, nascido de Tarso da Cilícia, também cidadão romano, perseguidor da igreja, um fariseu, um homem culto, agora fazia parte da igreja de Cristo, porque foi obra do Espírito Santo. Quem toca na vida dessas pessoas, queridos? É o Espírito Santo. Então, nas suas orações, alguém que você olha, e muitas vezes você ora para que essa pessoa morra, ore sim para ela morrer para o mundo e nascer em Cristo Jesus. Porque olha o tipo de pessoas que começou a fazer parte da igreja primitiva. Um perseguidor que matava, que prendia, que odiava os cristãos, se converteu e foi o maior missionário da história, o apóstolo Paulo. Então, igreja, nós precisamos passar a olhar com os olhos de Cristo, os olhos do Espírito Santo e não com os nossos olhos. Olhar e amar essas pessoas. Entender o amor que Deus tem por essas pessoas, o plano e o propósito que Deus tem na vida dessas pessoas. Não ore para Deus matar o Lula, ore para Deus converter o coração dele e que ele seja um servo de Deus. Amém? Uma igreja madura é isso, uma igreja que ora, uma igreja que olha para a vida das pessoas e tem misericórdia da alma dela. Mudar a nossa visão, mudar o nosso comportamento. Assim como homens notáveis começaram a fazer parte da igreja primitiva. Por isso havia a ação e o mover do Espírito Santo. Porque é uma igreja que jejuava, era uma igreja que orava, uma igreja que jejua, uma igreja que ora, ela dá liberdade ao Espírito Santo, ela é sensível à voz do Espírito Santo, ela só confirma o que o Espírito Santo quer fazer. Quando o Espírito Santo diz, separa para mim Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo para uma obra que eu tenho na vida deles, então automaticamente alguém impõe as mãos sobre ele. A igreja faz isso, é o papel da igreja, colocar as mãos e enviar. Amém? Mas quem escolhe é o Espírito Santo. Mas para a pessoa fazer parte, ser enviada, ela tem que fazer parte de uma igreja. Hoje as pessoas acham que por si própria ela pode fazer tudo que ela quer. Ela conhece alguns textos da Bíblia, tem jargões que pode usar e sai por aí pregando e sai. Queridos, tem que ter uma igreja, ele tem que fazer parte de uma igreja. A igreja então ela enviava através do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que enviava. E os homens então eles saem pregando, desceram de Seleucos, navegaram a Chipre, chegou em Salamina, quase falei em línguas aqui, hein?
anunciava a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham João como auxiliar. João viu todos aqueles milagres, viu o agir e o mover do Espírito Santo, mas o João abandonou o barco. Quantos têm abandonado o barco também? Quantos às vezes não têm entendido a obra do Espírito e o homem quer fazer do jeito dele? Então havia este mover do Espírito a partir do momento que Paulo ele toma o lugar dele, o qual Jesus tinha chamado. E o plano de Deus na vida do Paulo, dizendo: em meu nome você vai alcançar as nações. Em meu nome você vai pregar, você vai fazer o meu nome conhecido. Paulo, por que o nome de Jesus ser conhecido? Para que as pessoas aprendam a usar o nome de Jesus. E a partir do momento, no momento em que Paulo, de Saulo, capítulo 13, verso 9, diz: todavia Saulo, também chamado Paulo, porque houve uma mudança fonética aqui do hebraico para o latim ou grego. Porque Paulo, a partir daquele momento, ele ia começar a levar as palavras aos gentios. Então agora não é mais o Shaul, mas agora é o Paulo, é o pequeno homem, mas cheio do Espírito Santo. Ele tomou a posição dele quando ele viu aquele Bar Jesus, que a palavra Bar no aramaico é filho, e Jesus, Yeshua, salvação. O Paulo olha nos olhos desse homem e diz: você não é filho da salvação, você é filho do diabo. E Paulo falou isso vazio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele toma o lugar dele. E quando Paulo toma o lugar dele, então nós temos alguns problemas. Desistência de João Marcos no meio do caminho. Ele tinha um grau parentesco com Barnabé. Talvez quando ele viu Paulo, suposições. Quando ele viu Paulo tomar o lugar dele, a posição dele, porque era o Espírito Santo que chamava, é o Espírito Santo que escolhia, é o Espírito Santo que enviava, e era a obra do Espírito na vida da pessoa. O Barnabé não ficou bravo. O Barnabé se alegou porque ele sempre creu no ministério de Paulo. Foi ele que chamou para a obra missionária, foi ele que foi buscar. E agora João Marcos, ele abandona o barco, ele volta para Jerusalém. 3 sugestões ou suposições. Quando Paulo assumiu o comando, talvez aquele jovem ficou inseguro e constrangido com aquela situação, e resolveu voltar para Jerusalém e abandonar o barco. Quantas pessoas têm abandonado o barco porque têm olhado por pessoas e não tem conseguido enxergar a obra do Espírito Santo? Quantas pessoas têm voltado para trás no Evangelho porque não têm entendido os planos e os propósitos de Deus? Tudo isso acontece. As pessoas abandonam por causa de pessoas e não entendem o mover do Espírito Santo. Segunda sugestão é que talvez a obra missionária tomou um rumo inesperado, de difícil caminhada, de lugares perigosos. Então João Marcos, ainda um jovem, ele precisou voltar para sua casa e não continuar esta jornada. E terceira sugestão, suposição, é que João Marcos, como judeu, ele viu agora a pregação aos gentios, e talvez naquele momento ele teve uma resistência no coração dele, também não entendeu os propósitos de Deus. As pessoas que não entendem os propósitos de Deus, abandonam o barco, volta para trás, recua da caminhada, porque não estão entendendo o propósito de Deus. Amém, queridos? Não é tempo de nós desistirmos, é tempo de nós avançarmos e caminharmos. É tempo de nós colocarmos o Espírito Santo no lugar dele dentro da igreja ou da comunidade, em todas as áreas da nossa vida. Eu sei que muitos não vão entender a sua decisão. Eu sei que o homem que está na carne jamais vai entender as coisas do Espírito. Paulo fala a respeito disso, que revela o homem é o Espírito do homem, mas o que revela a Deus é o Espírito de Deus.
E quando você é movido pelo Espírito de Deus, o homem que está na carnalidade, o homem que vive na carne, o homem que discerne as coisas do homem, nunca vai conseguir discernir as coisas espirituais. Sempre vão abandonar o barco. Amém? Então não é todos que vão te acompanhar, não é todos que vão estar no mesmo propósito, não é todos. Alguns vão abandonar, alguns vão parar. Porque Deus está trazendo uma nova estação para a igreja nesse tempo, um tempo de amadurecimento, um tempo de crescimento espiritual. E quem estiver na carne não vai entender os planos e os propósitos de Deus. Então muitos vão recuar, muitos vão voltar para Jerusalém, dizendo lá é o lugar certo. Sabe quantos anos João Marcos ficou afastado e não se falou mais dele? 20 anos. Porque abandonou o barco. Quantas pessoas estão mortas espiritualmente? Quantas pessoas começaram o ministério auxiliando, mas quando viu alguém crescer, abandonou, voltou. E a sua vida está estagnada. E hoje o Espírito Santo, Ele quer aquecer a sua vida novamente, chamar você para a obra de Deus novamente. Não olhar para o homem, não olhar para as coisas que aconteceram, mas olhar para os planos, os projetos de Deus, aquilo que Ele tem na nossa vida, porque aqui nós não cumprimos propósitos de homens, nós cumprimos o propósito de Deus. Nós fomos chamados para cumprir o propósito de Deus e não o propósito de homens. Claro que reconhecemos as autoridades, sabemos que homens ungidos e dirigidos pelo Espírito Santo sempre vão arrastar multidão. Então nós precisamos disso, queridos. Eu encerro aqui. Paulo passou por todos esses caminhos. João Marcos abandonou. Paulo testemunha em Antioquia. Paulo, ele prega um sermão. E o sermão dele é falando a respeito de Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus tem que ser o centro da nossa mensagem. Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Jesus tem que estar no centro do nosso casamento. Jesus tem que estar no centro dos nossos negócios. Jesus é o centro, é o cabeça da igreja. Nosso prefeito Miguel, onde ele está, ele tem declarado: Tatuí é do Senhor Jesus Cristo. Você que tem acompanhado as redes sociais, ou em rodeio, em qualquer lugar que ele está, ele tem liberado essa palavra, e eu tenho orado para isso. A minha vontade é colocar placas em todos os lugares dizendo: Tatuí é do Senhor Jesus. A minha vontade não pode pôr em algum lugar, então eu vou pôr na frente da igreja, bem grande ali em cima, e colocar: Tatuí é do Senhor Jesus. Ninguém vai poder impedir. O meu desejo é pegar e fazer adesivos pequenos e colar em milhares de carros na cidade, andando por essa cidade, as pessoas olhando e vendo: Tatuí é do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que cumprir o propósito de Deus nessa cidade, mas nós temos que trazer o Espírito Santo de volta ao centro de tudo. A nossa vida ser guiada, dirigida pelo Espírito Santo em tudo. Um segredo aqui, queridos: tudo que eu aprendi na minha vida foi através do Espírito Santo. As minhas dificuldades, um dia eu começando o trabalho, parei de jogar futebol e estava trabalhando com meu sogro numa fábrica de carroceria. Tínhamos começado um negócio, não tinha pintor, eu nunca tinha pegado em um revólver de pintura. Eu orei e falei: Deus, me ajuda, me ensina a fazer tal coisa. Tudo na minha vida eu sempre pedi ao Espírito Santo, eu sempre pedi a Deus, e tudo que eu aprendi na minha vida foi através de Deus. Ele me ensinou na minha área de trabalho. Algumas pessoas dizem: você faz tudo? Faço. Mais ou menos, mas eu faço. Passa fome? Não. Porque de tudo eu sei fazer um pouco. Amém? Em todos os lugares, desde a minha infância, desde menino, em todos os lugares que eu ia, desde o meu jeito pacato, simples, humilde, mas em todos os lugares que eu chegava, eu sempre liderei. Mesmo com o meu jeito simples, não mentrão, não muito falante, mas em todos os lugares que eu fui, eu sempre liderei, porque Deus já tinha uma obra. Na minha infância, menino, na escola, eu liderava.
Em futebol, onde jogava, mesmo pacato, simples, sempre fui capitão da equipe, sempre fui líder. Quando saí com 17 anos e fui para Porto Feliz, em 91, mas no ano de 92 eu já era capitão da equipe, eu já era líder de alojamento, eu já era responsável por pessoas, por limpezas, por caixinha, por tudo. Queridos, quando Deus tem um propósito na sua vida, aonde você chegar, Deus vai te exaltar. Na empresa e nos negócios onde você está, Deus vai te exaltar, você vai liderar aquele lugar, sem você perceber. Eu aprendi tudo. Quando fui jogar futebol, parei de estudar com 11 anos e voltei a estudar. Depois eu levei suspensão de 6 meses e voltar para minha casa. Eu parei na 6ª série e depois que eu comecei a estudar teologia que eu conseguia terminar os meus estudos. Hoje eu consigo dar aula de hebraico em faculdade. Quem fez isso? Espírito Santo. Não estou me exaltando, eu estou dizendo de a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Ele. Quem começou a me dar sabedoria e capacidade foi Ele. Todas as minhas orações, todos os dias, Espírito Santo me guia, me orienta, me ensina a fazer tudo o que eu preciso para cumprir o teu propósito. Até pão aprendi a fazer, coisas que nunca fiz. Então levante a tua mão e diga: eu, bata no peito, eu, agora sendo assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode, você é capaz. Quando o Espírito Santo está na sua vida, Ele te capacita. Ele te capacita. Amém? Hoje eu tenho formação, se eu quiser eu posso dar aula em qualquer lugar, mas eu não saio do chamado. Porque foi Deus que me capacitou. Eu não sabia falar e o Espírito Santo me ensinou a falar, a pregar. A única coisa que Ele não me ensinou e não deu a mim é o dom de cantar, senão minha esposa vai ficar de lado. Vamos orar, queridos, quero orar por você. Ô Espírito Santo. Sabe o que acontece com a pessoa cheia do Espírito Santo? Aonde ele chega, as pessoas que não conhecem ele vão olhar para este homem, como aconteceu em Antioquia. Paulo chegou lá num sábado para participar do culto com Barnabé, sentou lá, quietinho. E aí alguém disse: vocês têm uma palavra de exortação a dar a nós? Paulo, cheio do Espírito Santo, toma a palavra naquele dia, em um sábado, em uma sinagoga. Ele começa a contar uma história. E a história, ela termina em alguém. Paulo disse assim, ó. Versículo 16, Paulo levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, a vós outros que também temeis a Deus. Paulo, cheio do Espírito Santo, coloca Jesus no centro de todas as coisas. Porque todos os sábados naquela sinagoga falava-se dos escritos, falava-se dos profetas, falava-se da lei. Mas ninguém conseguia ver Jesus nas Escrituras Sagradas. Paulo exortou e pregou e falou de Jesus, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Quando acabou o culto, queridos, você não precisa falar o seu nome, você não precisa mostrar a sua credencial. Quem tem a marca de Cristo é cheio do Espírito Santo. Aonde ele chega, aonde ele coloca o pé dele, ele brilha naquele lugar. É Deus que coloca, é Deus que te exalta, é Deus que te capacita, é Ele que você coloca você em lugares que você jamais imagina. Quando ele acaba a mensagem, alguém diz: próximo sábado
Você pode voltar aqui e pregar a mesma palavra que você falou hoje. Não foi uma mensagem nova, eles queriam ouvir a mesma palavra, porque Paulo estava cheio do Espírito Santo e trouxe Jesus ao centro de todas as coisas. Paulo voltou no próximo sábado, no sábado seguinte. Quase a cidade inteira foram lá para ouvir esse homem, para ouvir falar de Jesus, para conhecer melhor Jesus, para saber, porque eles falaram: prega de novo a mesma palavra. Nós queremos saber mais. Quem é esse Jesus? Você pode voltar? Posso. Ele voltou e arrastou quase uma cidade inteira para ouvir a palavra de Paulo. Quem é cheio do Espírito Santo, querido, aonde você chegar, quando você te derem a palavra, fale de Jesus. Prefeito Miguel, continue falando de Jesus. Aonde você tem colocado a planta do seu pé, eu tenho visto, eu tenho acompanhado, você tem falado de Jesus com o seu jeitão. Talvez muitos não entendam, mas dentro do seu coração você tem liberado a palavra Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. Lá no seu trabalho, fale de Jesus. Lá na sua casa, fale de Jesus. Lá no seu ambiente entre amigos, fale de Jesus. Fale dele, porque o Espírito Santo vai fazer a obra nos corações de pessoas. Virá perseguição sim, porque Paulo voltou na sinagoga, Paulo pregou, e creram na palavra. Um homem cheio do Espírito Santo, toda palavra que ele libera acontece. Me entenda, por favor, toda palavra que um homem de Deus libera acontece. Está liberando que Tatuí do Senhor Jesus, prefeito? Vai acontecer. Paulo, cheio do Espírito Santo, disse o que a Barjonas? Filho do diabo, você não vai enxergar, não vai ver. E os olhos daquele homem foi fechado por causa da palavra liberada. Libere a palavra em ambientes que está tudo errado. Libere a palavra em ambientes que está em problemas, em tribulações, em enfermidade, doenças, contaminações. Igreja, comece a liberar a palavra, comece a trazer Jesus ao centro, tudo vai mudar. Mesmo que eles não te aceite, mesmo que não aceite as suas palavras, mas sabe o que vai acontecer? Você vai deixar discípulos, você vai deixar pessoas com a mesma visão. Quando rejeitaram a mensagem de Paulo, quando uniu e os judeus ali fizeram a cabeça das mulheres para fazer a cabeça dos maridos, dizendo: manda esses homens embora daqui. Sabe o que Paulo e Barnabé fez? Sacudiu o pó, foram embora, cumprir o projeto e o plano de Deus em outro lugar. Mas eles deixaram ali discípulos. Eu encerro dizendo no versículo 52: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo, por causa da mensagem de Paulo, trazendo Cristo ao centro de todas as coisas. Espírito Santo, trabalha agora. Muda a mente e o coração dessa pessoa, meu Deus. Espírito Santo, começa a agir em nosso meio nesses dias. Traga dentro de nós nesses dias. Peça ao Espírito Santo para trazer dentro de você nesses dias a palavra cristocêntrica. Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo é a promessa do Pai. Cristo é aquele que veio. Cristo é aquele que morreu. É aquele que ressuscitou e vai voltar a buscar a igreja. E hoje, no nome de Jesus Cristo, nós podemos fazer proezas. No nome de Jesus Cristo, nós podemos curar os enfermos.
no nome de Jesus Cristo, nós reinamos com Ele nessa terra. Sejam cheios do Espírito Santo nessa noite. Comece a receber revelações e direções do Espírito Santo, revelações e direções do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Aonde você chegar e trazer Cristo ao centro de todas as coisas, o ambiente será transformado e mudado. Eu declaro esse novo mover do Espírito Santo atuando na igreja, atuando na sua vida. Que você saia daqui hoje cheios do Espírito Santo, com a palavra dentro do seu coração, para trazer Cristo ao centro de todas as coisas. Eu declaro, Pai, no teu nome, Jesus, declaro uma transformação de mente. Declaro um grande mover do teu Espírito nesse tempo. Declaro essa cidade sendo alcançada, norte, sul, leste, oeste. Declaro o seu nome sendo proclamado em cada ponto, em cada local dessa cidade, nas escolas, no paço municipal, no fórum, Senhor, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, meu Deus, nos supermercados, na loja, na praça da cidade, nos bairros, em todos os lugares, o teu nome sendo proclamado. Não importa o ambiente, não importa o local, se tiver alguém que invoque o teu nome, o Senhor virá. Oh, Espírito Santo, leva a tua igreja a esse tempo de maturidade, de crescimento espiritual. Traga Jesus ao centro dos seus negócios hoje. Traga Jesus ao centro dos seus negócios hoje. Comece a usar essa chave, o nome dEle. As coisas vão mudar, os ambientes serão mudados e transformados. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, sejam cheios do Espírito hoje, sejam capacitados. Você que está com alguma enfermidade, você que está com algum problema físico agora, debaixo desse mover e desta unção do Espírito Santo, coloque as mãos agora sobre a enfermidade ou sobre o seu coração. É como uma chave, a chave é o nome de Jesus. Seja curado agora. Receba a restauração em todo o seu corpo agora, em nome de Jesus. Aiondo yosore kalamarabashara bakarabasori alalabarabasubia. Roko mondo yosere kalamarasori andereba lalabarasoko bodoroko. O Espírito Santo está operando e curando, arrancando enfermidades. Sharamandor yostoko bodo yosuri andere canto yosore alalabarashara bakai. Eu declaro restauração em todo o seu corpo. E uso o nome de Jesus, porque nesse nome há poder. Assim como Jesus veio para cumprir a vontade do Pai, a vontade do Pai era curar. Eu declaro em nome de Jesus a restauração, a cura e o milagre na sua vida agora. Espírito Santo, traz essa certeza. Espírito Santo, não deixa o inimigo roubar. Uramanto recanto yostere calabarasubia. Tainara, levante a sua mão um pouco.
Muitas vezes Satanás, ele tem tentado trazer à sua memória coisas antigas, lá de trás que ficaram. É como ele pega uma fotografia e mostra a você aquilo que aconteceu lá atrás. Mas o Senhor está dizendo hoje: não existe mais. Tudo isso já foi apagado da sua vida. Você tem vivido uma guerra, uma batalha interior dentro de você. É uma acusação do diabo, trazendo como se fosse uma fotografia do seu passado e mostrando a você quem você foi. E o Senhor está dizendo: hoje você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Hoje o Espírito Santo apaga da sua memória todo esse passado e toda essa acusação do diabo. Não tem poder mais contra a sua vida. Eu não preciso falar, é verdade isso, Tainara? Não preciso me promover. Seja limpa e purificada hoje. Sinta o abraço do Espírito Santo. Seja cheia dele, do amor dele, porque Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Recantou eu sou. Do seu passado eu não me lembro mais. Chorialalamando recantaya. Rimanalama eu sou. Oh Espírito Santo, age, 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 Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te desejamos a cada dia. Adore ao Senhor agora. Oh, canto eu seria aumenta aí e deixa esse som tocar os corações dessas pessoas. Sejam tocados pelo Espírito Santo nessa noite. Sejam renovados e cheios dele. Oh, ao mover do Espírito, ao mover do Espírito Santo, há uma noite de restauração, há uma noite de milagre, há uma noite de mudança de mentalidade, há uma metanoia acontecendo aqui nessa noite. Oh, em nome de Jesus, essa noite o Senhor está rasgando como se fosse contratos do seu passado. O Senhor está rasgando e dizendo: não existe nenhuma acusação. Sim, Espírito Santo. Raio Komaramanayaso Sharamandarabakara Bashara Manuria Seria Lalabalaba Ori Alalamanchu Yanala.